Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada. Nós estamos conduzindo mais um TrioCast. O TrioCast conta um pouco das histórias dos empresários que nós temos aqui no Trio Ribeirão. Eles dão várias dicas, insights que vai fazer toda a diferença para vocês. Então, se você não se inscreveu, vai lá no YouTube, coloca TrioCast, se inscreva, comente, compartilhe, vai ser um prazer que você conheça um pouco do nosso dia a dia aqui no Trio, combinado? Bom, e hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho delicado, né? Na área do direito, todo mundo fica um pouco apreensivo. Então, nós resolvemos escolher um especialista no assunto para falar sobre direito. Então, Alessio Tenório, ele vai estar contando tudo o que ele pode contribuir com vocês a respeito do direito. Então, Alessio, seja bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade do seu tempo, do seu dia aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse momento, contribuindo com o nosso condomínio, que eu tanto gosto de participar. Ai, que bom, é uma honra. É uma honra para mim também estar aqui com vocês. Bom, e aí, todo mundo está curioso para saber quem é o Alessio, como ele chegou até aqui, quem inspirou o Alessio nessa carreira, né? Hoje, eu costumo dizer que quem vai para a área do direito, ele precisa se comprometer muito, além das normas, com o ser humano, né? Que hoje está meio tumultuado. Então, a gente queria conhecer um pouquinho da sua história. Bom, Márcia, eu inicialmente, quando eu comecei a estudar para fazer uma faculdade, para ir me especializar, ter uma profissão, em princípio eu não pensava em fazer a faculdade de Direito. Ah, jura? Eu estudei durante muitos anos e fui ser piloto da Força Aérea. Eu fui cadete da Academia da Força Aérea em Pirassununga. Uau! E lá, enquanto eu era piloto, eu tive uns problemas em voo e acabei sendo desligado em voo. Meu Deus! E naquele momento que eu passei ali, naquele período dentro daquela academia militar, me destacou muito a questão da normatização, como que o nosso país ele é muito burocrático. Entendi. E a gente necessita ter conhecimento de muitos aspectos da lei para que a gente possa estar, inclusive, exercendo os nossos próprios direitos. Sim. Né? E aquilo me chamou a atenção. E eu, quando eu saí da Academia da Força Aérea, eu prestei vestibular e ingressei. Fiz a faculdade aqui em Franca, na Unesp, e depois, enquanto eu estava na faculdade ainda, eu entrei para o Banco do Brasil. Uau, então você é bancário também, ex-bancário? Fui bancário muitos anos. Eu aguentei só 8 anos, Alessio, só 8 anos e pedi para aposentar, não aguento mais. Então eu ganhei de você, Márcia. Eu entrei na faculdade, ainda não tinha me formado, eu entrei em 2003 no Banco do Brasil. Antes, eu tinha ido para o Banco Nossa Caixa. Olha a ironia, né? Olha, meu Deus do céu. E depois o próprio Banco do Brasil comprou o Banco Nossa Caixa. Verdade. E acabei, desde 2001, eu entrei no sistema bancário. Olha. Quando eu me formei, eu já tinha evoluído dentro da carreira administrativa, eu era gerente do banco. Então eu vou contar um segredinho aí que tá denunciando a minha idade também. Exato. Olha só a minha transição. Foi Banespa, né? Que você falou da transição Nossa Caixa, Banco do Brasil, né? Então, quando eu entrei no banco, eu entrei como estagiária. E meus pais ficaram muito bravos porque eu pedi demissão, eu trabalhava numa faculdade. E um amigo olhou para mim, Ricardo Presendo, eu me lembro até hoje, ele falou assim, você tem cara de bancária. Eu
eu falei, menino, eu trabalhei em professora de informática, depois eu fui trabalhar numa faculdade. Da onde você tá vendo que eu tenho cara de bancária, né? Ele disse, olha, você tem que participar de um processo seletivo para estagiário. E os meus pais vêm de usina, né? Trabalhou 35 anos em usina. Você tá louca? Como que você vai pedir demissão de um trabalho fixo para ser estagiária? Eu falei, pai, mas o menino tá falando que eu tenho cara de bancária, se é para ganhar mais, né? Então deixa eu experimentar. Não, sim, e sempre foi uma grande oportunidade, né? Aqui no Brasil, sempre foi. É que de uns tempos para cá, a atividade bancária ela ficou muito pulverizada, acabou se alastrando, apareceram várias esses instituições, bancos né? digitais agora, né? Que revolucionaram todo o sistema bancário. Eu peguei Banespa. Naquela fase olha boa, só, né? Não foi na fase boa, não. Eu peguei a fase ruim já. Eu peguei a venda do Banespa para o Santander. Sim, então, o que aconteceu? Quando eu entrei no banco, estava saindo todo o processo do Banespa, folha de pagamento, sistema de informática, e estava migrando tudo para o Santander. E o Santander, ele sempre foi muito agressivo, mas assim, extremamente agressivo no mercado. É uma característica deles, eles são bastante mesmo. Agora você imagina a minha resiliência na condução dos clientes modelo Banespa, né? Então sentar, conversar, trocar experiência, os móveis verdes, né? Os móveis verdes. Daqui a pouco começaram a ficar vermelhos. E aí começou a migrar e nossa, o choque de culturas, Alessio, foi o meu maior aprendizado. Eu acho que também reduziu a minha tolerância em ficar em banco, né? Sim. Porque foi muito intenso, mas assim, eu costumo dizer que foi um marco na minha vida. Porque entrar nesse processo, nessa fusão de culturas, de processos, de venda de produtos, de modus operandi, me fez amadurecer e evoluir assim, muito. Faz a gente refletir o quanto que a gente tem que respeitar as diferenças. Nossa. E eu só tinha 21 aninhos. Aí você imagina um aborrecente de 21 anos tendo que lidar com essa situação. E com as metas, né? Porque nunca param, né? Não. Elas estão sempre aí. E isso é o grande desafio do sistema bancário, né? Que a gente tá lá. Mas é um aprendizado mesmo, é o que você falou, né? E assim, para mim, essa parte de contato com as pessoas, né, querer para você se comunicar, para você se interrelacionar, isso daí é muito positivo, porque a gente tem todo isso à nossa disposição. A gente está ali no dia a dia das agências, né? A gente tem esse contato humano, isso é bacana. Eu chegava em casa e eu falava assim para minha irmã, eu falava assim, meu Deus, eu não sei como falar os termos. Eu tinha um caderninho anotando os termos bancários versus o que eu ia buscar no dicionário para conseguir entender aquilo que eu estava falando com o cliente. E o meu gerente falava assim, vai lá para o pré-atendimento, né, que é a linha da frente, né, vai lá e pergunta como você pode ajudar. Eu disse, como é que eu vou ajudar alguém sendo que eu não sei nem o que tem que fazer? Ele falou, não tem problema. Você só vai lá, bota um sorriso no rosto e fala, como eu posso te ajudar? E aí, e se eu não conseguir ajudar? Ele falava assim, aí você volta, pergunta pra mim, eu te explico, você volta de novo, explica lá de novo. Eu falei, mas isso é humilhante. Ele disse, não, isso é aprendizado. E aí foi uma das bagagens assim gigantescas, né, que eu costumo passar para as minhas equipes. Hoje a Mafra já está com 350 funcionários diretos e indiretos, né, na operação toda. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Não é uma atividade muito fácil a minha, você já sabe, né? Sim, a gestão de pessoa é sempre um desafio, né? É verdade. Mas assim, eu acho que isso foi marcante na minha vida, porque às vezes você quer abordar o outro, você quer conversar com o outro e saber tudo. E não é assim, a gente tem que trazer a humildade, né, Alessio? E falar, olha, eu tô aqui para te ajudar, mas infelizmente eu não sei tudo, então eu vou tentar ajudar ou eu vou buscar alguém
alguém que saiba mais que eu para poder contribuir com o seu trabalho, né? Trazer o espírito de equipe, né, nas pessoas e estimular isso daí. É um grande desafio, né? Sem dúvida. Parabéns, mais uma vez. É uma resiliência, né, Alessio? Parabéns. E aí, o banco em si, para você, Alessio, para mim foi muito marcante mesmo. Como eu falei para você, foi um salto de maturidade, um salto de conhecimento, um salto de resiliência, né? De muita bagagem, Sim. né? E para você, como é que foi isso nesse modelo? Você ficou quanto tempo no banco? Eu fiquei quase 20 anos no banco. Olha, você foi mais guerreiro que eu, ó. Sim, parabéns. Que eu fiquei esse primeiro período, eu fiquei na agência e cheguei até gerente. Aí depois eu meio que me introspectei, né? E refleti comigo mesmo aonde que eu queria chegar, o que eu queria da minha vida, o que eu estava construindo, que eu acho que é uma pergunta que todos nós devemos fazer. E veio em mim, poxa, eu fui fazer a faculdade que eu queria fazer, né? Que na época não era muito fácil entrar, não sei se hoje como que tá. Não, continua sendo difícil. E assim, eu fiz aquilo que eu queria, e eu queria também me aprofundar nisso, aprender um pouco mais, dentro de tudo daquela ideia que nasceu dentro de mim quando eu ainda estava dentro da Força Aérea. Entendi. E eu fui para o jurídico do banco em 2008. Você foi para uma área interna. Fui para uma área interna. Que aí essa parte da comunicação, isso daí já não tem mais tanto, né? Os nossos clientes, na verdade, são as agências. São o público interno que eles vão lá nos consultar para saber como fazer, como ter viabilidade um negócio que está sendo engendrado, em andamento, que está sendo negociado, às vezes negócios na superintendência, nas agências. E sempre tem o aspecto jurídico. Nem sempre tudo massificado, né? Os contratos nem todos são de adesão, como a grande maioria das pessoas acha. Imagino. É certo que, poxa, vamos fazer um financiamento de veículo. Financiamento de veículo não tem como trivial. Você fazer um para cada. Então, existe lá o modelo que vai rodar dentro do sistema, um sistema já pré-analisado que vai gerar um contrato com cláusulas basicamente iguais para todos. E fora isso, tem muitas peculiaridades do dia a dia, às vezes um auto de infração que uma agência recebe, uma ação civil pública, que a gente às vezes tinha bastante na época por causa de filas e tal. Enfim, o papel nosso lá era apoiar o negócio, era fazer com que o negócio pudesse, dentro das leis, das regras do nosso ordenamento, ele pudesse ser viável para a instituição financeira. Entendi. Que ela viesse a dar lucro também, que a gente prevenir riscos. Olha, aqui existe a possibilidade da gente sofrer uma demanda, então vamos trabalhar em cima disso para que não tenha mais esse risco. Uma incidência maior, né? Porque que não venha isso daí afetar o nosso negócio. Então, durante esse período que eu fiquei lá, foi de 2008 até começo de 2020, antes um pouco da pandemia. Eu entendo. Aí, eu tive bastante experiência a respeito disso, como a gente... E eu achei, assim, nos últimos tempos, que isso daí começou a estagnar um pouco, porque, querendo ou não, quando você tem uma empresa, você sabe quais são os grandes problemas. Sim. Né? E você vai lidando com aquilo, você vai arrumando, você vai monitorando. Então, você vê que aquelas situações, ou elas se tornam recorrentes, ou então você estanca aquele problema. Sim. E foi isso, exatamente esse ponto que eu cheguei. Quando eu comecei a perceber que sempre acabava
o meu trabalho sendo o mesmo que eu tinha feito, aquilo ali já... Perdeu a essência. Já perdeu aquele significado para mim, que eu gosto muito de desafios, sempre gostei, né, de ir conhecer o novo. Muito monótono, deixa eu ser empresário para ter mais emoção, é isso? Não empresário, mas eu assim, uma das coisas que mais me estimulou a sair de lá foi o querer conhecer as outras áreas do direito, porque a gente tinha um papel técnico. Sim. Lá dentro, conhecia toda a estrutura bancária, de tributos, tudo que acontecia ali, mas, por exemplo, dentro de uma empresa comum, isso daí, para mim, tinha algumas peculiaridades que dentro de um banco não tem. Sim. É mais limitado o banco, né? Restrito. É restrito, né? Sim. Às vezes ele abrange muito mais informações do que vai ter numa empresa que você pega. Porém, uma empresa ela não precisa de um advogado para falar assim, olha, você tem um problema jurídico. O próprio empresário já sabe que ele tem um problema jurídico. Entendeu? Ele precisa, às vezes, do advogado para evitar que ele tenha o problema. Para aumentar a rentabilidade e diminuir o risco, né? Isso, e isso daí é o grande desafio que eu acho que o sistema jurídico aí tem que começar a enxergar. Não adianta eu ir lá prestar um serviço jurídico para uma pessoa e não conseguir mostrar para ela como aquele problema dela vai acabar. Tem razão. Então, porque tem pessoas que ficam sempre fazendo a mesma coisa e cometendo os mesmos erros. Então, quando eu atuo hoje por uma empresa, eu sempre gosto de conversar com o empresário e procurar descobrir como que é toda a esteira de produção dela. Aonde que estão os riscos? E a gente começar a trabalhar pontualmente. Né? Poxa, olha, eu tive uma demanda grande aqui, entrou várias ações trabalhistas. Mas por que entraram essas ações? Porque eu não tinha um laudo, por exemplo, de periculosidade, eu não tinha de insalubridade. Que às vezes no dia a dia ele nem pensa nisso, Exatamente, né? Entendeu? Ou então, eu esqueci de recolher um tributo, esqueci. E são aspectos, às vezes, que são banais para a gente do dia a dia. Mas que faz um estrago. Mas que se você deixar evoluir, realmente, isso daí a conta vai crescendo. Né? Você entra num auto de infração. Às vezes tem multas aí dentro do nosso sistema de 500%. Meu Deus. Que empresário que aguenta, né? Exatamente, né? Como pega ICMS, você pega alguns tributos aí mais emblemáticos no nosso país, né? Que bem que estão falando que vai mudar. Vamos pagar para ver, né? Estamos na expectativa aqui, né? E torcendo para que tudo corra bem, né? Eu vou só aproveitar um gancho que você comentou, até para reforço do pessoal que está nos assistindo. Eu achei muito legal a sua história, que você comentou a respeito da Força Aérea e você teve coragem, né, de mudar a rota, de fazer diferente. E logo em seguida, você também fez uma outra mudança em relação ao bancário para ser empresário, né? Que você estava insatisfeito, estagnado e você percebeu que é hora de mudança. Eu acho que é sempre importante reforçar para o nosso público que o nosso corpo, a nossa mente, ela sinaliza o momento de ir para o próximo passo, né? E às vezes o pessoal quer medicar. Então, olha, não estou satisfeito com essa situação, com essa maneira, e ao invés de fazer como você sugeriu, ir para uma próxima fase, para um outro segmento, para uma outra tratativa, para voltar para os seus próprios valores, a maioria do pessoal quer anestesiar, colocar debaixo dos panos, né? E eu acho que quer esconder a realidade. Quer esconder a realidade, de si próprio, e mentir para si próprio. Para si mesmo. Né? E eu, inclusive, dentro desse processo, eu tive um problema também gravíssimo de saúde. Meu Deus, o seu corpo falou. Meu corpo chegou num ponto que sinceramente, eu sempre gostei muito de trabalhar com direito.
Mas realmente chegou num ponto assim que estava muito estagnado as matérias, muito estagnado o direito dentro da onde eu estava, dentro da estrutura que eu estava trabalhando. E eu tive um problema de LER muito grave até, intenso. Eu tive que fazer a operação do túnel do carpo, né? E assim, aquilo ali para mim foi também um grande sinalizador, viu, Márcia? Que bom. E assim, dentro do que eu acredito, eu fui atrás, buscar respostas e sempre me sinalizava que tinha acabado o meu período ali naquele local. Que coisa, né? Olha que maravilhoso que é o nosso sistema, né? Ele sinaliza, ele dá o alarme, né? Ele dá um alarme. Se você continua, né, só agrava. A gente tem que ter esse feeling, pra gente saber quando sair, quando entrar. Eu tenho amigas ainda que continuam no banco, na agência que eu cuidava, né? Eu passei de estágio para gerente de pessoa física, fiquei muito tempo em todas as classes da pessoa física, né? Até chegar no alto padrão, e depois eu virei gerente geral de um PAB, né? E aí foi muito similar ao que você está comentando, porque assim, o meu corpo começou a sinalizar também que eu não queria trabalhar, eu não queria, tava gastando com muito remédio, né? Meu corpo também não tava muito enxaqueca, muita exaustão, e o corpo já tava sinalizando. Aí chegou um momento que eu falei pro pessoal, olha, o negócio é o seguinte, vou me aposentar. O pessoal, nossa, mas vocês estão loucos, onde já se viu? Eu falei, não, pra mim banco, ele tem data pra acabar, né? Porque o banco, ele é interessante quando você é novo, a partir do momento que você começa a atingir uma certa idade, você não tem mais a disposição, você não tem mais o que o banco tanto deseja, né? Então, você tem que começar a se preparar para ir para uma nova missão. E às vezes é difícil mesmo decidir essa nova missão. É difícil. E o que eu vejo mais, assim, mais emblemático é que com o passar dos anos, a gente consegue trabalhar com eficiência. Não precisa quantidade, não precisa né? quantidade. Qualidade. Exatamente. Então tem coisas que hoje eu faço em 2 dias que quando eu comecei a fazer, eu demorava 10. Sim. Então, assim, você vai pegando aquela forma de trabalho que dá resultado. Sim. Isso faz toda a diferença. Sim. E às vezes, quando você pondera, e o meu empregador banco? Ele não está preocupado com a qualidade, ele está preocupado com a quantidade. É o método de trabalho dele, né? Exato. E que dá certo para eles, né? Para eles dá certo. Tem bacana. Razão. E assim, o importante para a gente é que dê certo também. É verdade. Para a gente. Verdade. Porque você quer ver o resultado do seu trabalho, você quer ver resultado positivo. E quando você virou essa chave para ser empresário, cuidar do seu escritório, da sua marca, o que você chegou à conclusão, Alessio? Porque assim, assumir uma marca própria, né? Conduzir o negócio de outras pessoas, né? Na sua atividade, normalmente assombra, dá medo, né? Para você escolher o melhor lugar, para escolher a melhor forma, como conduzir esse cliente. Você fez isso com muita naturalidade ou você teve algumas precauções? Olha, eu creio muito em Deus e eu vou ser bem honesto com você. Eu creio que foi a mão de Deus na minha vida, me direcionando em todos os momentos. Eu só vou te contar como que eu vim parar no trilho. Ai, conta! Que eu acho que isso daí é bem interessante, foi uma situação muito interessante. Eu tinha negociado algumas salas, acho que 2 ou 3 salas, num prédio muito próximo ali do fórum. Sim. E no meio da negociação, eu fiz uma proposta e coloquei na mesa para as pessoas que estavam me vendendo a sala. E eu levantei daquela mesa, e naquela hora que eu levantei, veio uma voz muito forte dentro de mim falando assim, olha, se ele não aceitar é porque não é o seu lugar. E eu saí dali e a pessoa ficou de me dar uma resposta no outro dia.
Chegou no outro dia, ela não me deu a resposta. Depois de 2 dias, ela quis renegociar os termos. Só que aquilo para mim já estava muito certo, já estava muito claro que ali não era o meu lugar, sabe? E então aquele negócio ali a gente acabou desfazendo. Eu não acabei indo naquele prédio próximo ao fórum. E depois de um tempo eu fiquei assim, poxa, aonde que eu vou colocar o escritório, né? E eu passando por aqui, né, na avenida, eu falei assim, nossa, mas esse prédio da Rossi ficou tão bonito, né? Porque eu moro no prédio da Rossi. Ah, é verdade. Eu moro num dos prédios da Rossi aqui. Aí eu falei assim, nossa, mas ficou tão bonito. E na época, a gente teve um problema, né, no condomínio lá e pediram para eu ser síndico, porque a gente precisava fazer algumas alterações no estatuto, precisava arrumar. Eu falei assim, olha, eu topo, mas é temporário, eu ajeito e saio, porque realmente eu não tinha tempo, né? Até te admiro. Eu entendo. Eu não tinha muito tempo. Bom, aí a gente foi nessa aventura, acabei conhecendo o pessoal da roça, acabei conhecendo todo mundo. E nesse meio aí, que a gente bate papo, conversa vai, conversa vem, eles acabaram me falando que tinha algumas unidades aqui à venda, se eu não me interessaria. Eu falei assim, você sabe que eu estou procurando? Olha aí, olha só, né? Olha só. Quer dizer, o trio me achou. O trio te achou. E eu vim, comprei aqui, eu acho que em 2018, foi em 2018, eu comprei a sala, fizemos o projeto, ficou pronto, eu acho que foi em setembro de 2019, e contratei uma pessoa para fazer a sala para mim. E esse rapaz, não sei o que aconteceu, parece que ele teve um problema familiar, não me recordo agora. Ele era uma empresa de engenharia, mas o dono ele teve esse problema. E ele não conseguiu me entregar a sala no final de 2019. Aí eu falei assim, vamos ficar em paz, vamos ficar tranquilo, vou sair de férias, quando eu voltar eu vejo. E eu saí de férias, quando eu voltei, né, eu peguei e comecei a fazer igual eu fiz no meu apartamento. Eu fui atrás, eu mesmo, das pessoas e falei assim, vamos ver se a gente, cada um, eu passo o projeto para cada pessoa e cada um, eu contrato quem vai fazer cada dos detalhes aqui do projeto. E no final das contas, tinha um rapaz lá que ele era até um amigo nosso, que ele começou a chamar, eu conheço fulano. Eu falei assim, tudo bem, pode chamar, fazer orçamento. E no final das contas, as outras pessoas vieram me questionar, olha, eu tenho que pagar 10% para ele? Eu falei assim, olha, eu não estou sabendo dessa história, né? Aí eu percebi que estava havendo essa situação. Distorções. Eu peguei e falei assim, olha, vamos parar. E eu falei para minha esposa, vamos aguardar aí 1 mês, 2 meses, e depois a gente retoma, faz com calma, tranquilo. Desacelera e faz direito, né? E veja bem, a melhor coisa que tem é você fazer as coisas com paz, tranquilidade, não é? Concordo. Que parece que flui, né? Você Concordo. fazendo aquela ânsia naquele negócio, parece que não é algo bacana. E foi exatamente nesse período, Márcia, que começou a pandemia. Meu Deus. Então, assim, eu vi também a mão de Deus aí, porque toda essa confusão que saiu, o rapaz lá da engenharia não conseguia entregar, depois ter essa confusão entre os prestadores de serviço, isso daí não foi à toa, já foi uma providência muito grande de Deus ali, né? E eu peguei, descansei e vim fazer a sala agora, né? Concluímos agora em 2021, né? Quando estava acabando a pandemia, a gente... Foi até melhor, né? Porque assim você conseguiu curtir também a família, conseguiu colocar as coisas no eixo, né? Às vezes a gente precisa desacelerar para ser mais produtivo, né? E teve um período aí da pandemia que realmente, né, estava bastante crítico, tudo fechou,
né? Mudou muita coisa, né? Sim. Ô Alessio, e hoje, qual é o cliente que pode te procurar? A especialidade que você mais gosta de instruir? Márcia, o que que eu trabalho hoje? Eu trabalho com essa assessoria com as empresas, tá? Normalmente são os meus clientes, quando vêm me procurar, eles precisam de um advogado que os acompanhe, porque o negócio está crescendo, ou às vezes porque não quer ter um risco de ser demandado, de ter... Uma precaução. Não quer assim, ó, porque todo empresário no Brasil, ele é um cara bom. Eu sempre falo, poxa, o empresário no Brasil é um cara bom. De boa índole, porém E ele consegue resolver muito com a conversa. Você concorda? Eu concordo. Ele consegue muito, muito mesmo. Só que tem um momento da vida dele que ele necessita do advogado para auxiliar ele, para que aquela conversa dele surta efeito no plano jurídico. Com mais efetividade, né? E com menos risco. Sim, concordo. Porque o grande problema de todo negócio é você produz, você está produzindo, você está ganhando dinheiro, mas entra uma ação judicial que vai tirar boa parte do seu lucro, vai tirar boa parte do seu empreendimento. Até desestrutura a empresa, né? Exatamente. Quando tem um processo judicial envolvido, né? E sem falar o psicológico, porque como o empresário está acostumado a lidar com a situação e tudo resolver na conversa, quando começa a não dar mais certo essa conversa, ele mesmo se coloca assim meio angustiado. Sim. Tá? Sim. Então, nesse momento, a gente faz assessoria para o cliente, a gente auxilia ele, a gente tem um plano lá que a gente acompanha as empresas. Tá? Entendi. Só que assim, eu não faço massificado, Márcia. Tá. Eu não faço porque eu acho que o nosso trabalho ele é intelectual. O trabalho do advogado ele é intelectual. Ele carece que eu analise o seu problema de uma forma personalizada. Exatamente. É verdade. Porque não tem... Eu acho que perdeu-se muito a essência do trabalho do advogado. Eu acredito assim, ó, pela nossa cultura aqui no Brasil, eu sinto que assim, tem uma fase da vida empresarial, o eu empresa, né? Uhum. O eu empresa, você muitas vezes consegue tocar muitas coisas sozinho e de vez em quando contratar um advogado para fazer algumas demandas, né? Mas a partir do momento que você tem um volume maior, que você tem um processo de trabalho, que você tem funcionários e você precisa profissionalizar esse meio, é muito diferente quando você entra numa negociação sozinho e quando você entra numa negociação com parâmetros técnicos, né? Eu acho que a beleza da sua profissão, ela tá vinculada às questões técnicas, né? Que hoje no Brasil, às vezes o pessoal esquece de ler, esquece de estudar, de ir a fundo e sempre tem pegadinha, né? Sempre. E o empresário não tem condições de ficar pensando em todas as nuances, né? E a produção legislativa do nosso país, você pega aí nos últimos 10 anos, o que nós tivemos de lei, alterações, paradigmas foram quebrados, né? Decisões judiciais foram alteradas radicalmente. Então, é tudo novo. Não tem como conduzir sozinho, Não tem como. Não, infelizmente, não tem como. Até acho que, assim, que o empresário nosso, ele faz malabarismo, né? Ele faz mesmo. É um cara arrojado. Eu gosto de conversar, porque quanto mais tempo ele está na profissão, mais ele tem essa habilidade. E é uma questão pessoal, né? É uma questão, assim, a pessoa... ela tem essa qualidade de chegar, articular, de propor uma solução, e as outras vão aceitando, né? E isso é bacana. Isso, dentro do empresariado brasileiro, a gente vê muito isso. Eu concordo totalmente com você, mas eu às vezes fico com uma certa pulga atrás da orelha, sabe? Porque às vezes quando você vai muito pelo lado emocional, é muito bom, é muito positivo mesmo, né? Porque você trata o outro como você gostaria de ser tratado.
Só que hoje tem muitas pessoas que têm muita lábia, né? Então, quando é para favorecer o outro, ele fala muito bem. E aí, eu acho que as negociações hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela tem que ser de mão dupla, né? Sim. Todo mundo tem que ganhar. Então, você tem que ganhar e eu tenho que ganhar. Quando você começa a observar, tipo, funcionário, prestador de serviço, alguns tipos de cliente, eu costumo dizer assim, que hora que o advogado ele tem que entrar? Quando você percebe que você tá ganhando menos, né? Entende? Sim, Porque sim. você talvez está sem argumentos, está sem condições técnicas de ir para uma linha de frente, e aí começa a ganhar o cliente, começa a ganhar o funcionário, começa a ganhar o prestador, a hora que você fala como empresário. E daqui a pouco você está trabalhando para o sistema, não exato, é? exato. Eu acho que é na hora que tem que entrar o Sim. advogado, porque ele consegue te ajudar com isso. Principalmente, né? Com parâmetros técnicos de contrato. Que são a precificação de contrato, coisas que hoje em dia ela está até um pouco em evidência. Não adianta você fazer um contrato se você não sabe o quanto que é a sua hora de trabalho. Sim. Quanto que aquele contrato vai te demandar o custo operacional da sua empresa. Sim. Isso é importante, você ter essa noção. E realmente, o empresário ele é bom para negociar. Mas, às vezes, nas cláusulas contratuais, a negociação não está da forma que ele não tá ganha-ganha, né? Não tá ganha-ganha. Entendeu? A fala tá super linda, tá maravilhosa. Maravilhosa. Mas a hora que você assina um papel... E hoje tá muito simples assinar um papel, né? Eu sei porque o certificado digital, sem série assinatura, você fala, nossa, já assinei, né? Hoje tá fácil assinar virtualmente, tá perfeito, né? Os contratos virtuais hoje que tem validade, uma assinatura digital. Não precisa nem ser a assinatura digital, que é a assinatura eletrônica mesmo, que você contrata, várias certificadoras aí que fazem. Só isso daí já está tendo validade jurídica. Sim. Nós estamos prontos para a nova era aí da digitalização. Então conta a sua opinião aí da tecnologia, deixa eu ver. Não, eu vejo hoje assim, ó, que essa questão jurídica, ela vai evoluir muito daqui até o final até a próxima década, 2030. Imagina. Nós estamos rompendo muitos paradigmas aqui e está começando um movimento dentro do direito da introdução de robôs. Inteligência artificial, ótimo. Com inteligência artificial, e como é usada na área do direito? O que você vê sobre esse mercado em potencial? Porque hoje, assim, eu já uso inteligência artificial, eu até comento às vezes com os meus parceiros, porque assim, hoje a gente cuida de 23 empreendimentos de alto padrão. Sim. E o alto padrão, ele não permite erros, né? Sim, você já sabe que tem que ser impecável, né? Então a gente trabalha para isso, mas não significa que a gente é impecável. A gente trabalha para isso. Para chegar na excelência. Nessa excelência. E a inteligência artificial para a Mafra ajudou muito, muito, porque às vezes o zelador ele não sabe se comunicar, né? São pessoas muito simples, tal, que não têm domínio da língua portuguesa, né? Então a gente coloca o título do que ele quer falar, tipo, falta de água no condomínio. A gente coloca no chat GPT e aí simplesmente... Ele te dá toda a resposta. Ele me dá o comunicado pronto, bonitinho. Hoje temos aí inteligência artificial que produz uma defesa. Jura? Já está nesse nível? Já está nesse nível. Alguns robôs aí que você contrata especificamente, que eles produzem a defesa. Mas é assim, Márcia, o material humano... e refaz. Exato, você coloca. Por exemplo, eu coloco PDFs. Tá? Okay. Então, eu pego o PDF com a inicial. Vamos supor que a gente está sendo demandado. Então, vai ter um processo que a pessoa entrou com a petição inicial e documentos. Eu pego aquele processo, coloco na inteligência artificial... E ela já me traz os pontos críticos. Uau.
que eu tenho que fazer a atentar. defesa, que eu tenho que me atentar a esse. Nossa, que bom! Isso daí adianta muito tempo. Ela já faz uma pré-análise e já me dá, olha, Então, o estagiário esse do direito já vai diminuir, já. Mas eu ainda defendo o seguinte, que eu acho que mesmo com toda essa tecnologia, ela serve para aprimorar o nosso serviço. Concordo. Tá? Eu gosto muito... Ele tá te levando para o foco certo, né? Exato. Eu gostei dessa tratativa, porque você entrega, tipo, 5, 10 páginas e ele filtra o que você precisa realmente defender. Algo mais assertivo, mais incisivo, mais técnico. Não, que antes a gente ficava contando muita história, falando, olha, tem esse problema, e contava a história do empresário, contava a história isso daí, não agrega. Isso daí não vai trazer o meu direito. Então, olha só, para você que é advogado, fique atento, porque o enrolômetro que era usado no passado, agora a inteligência artificial cortou. Já é coisa do passado, né? Aí, isso daí eu vejo como positivo, mas eu não tenho coragem ainda de pegar uma peça dessa e protocolar, sem olhar. Eu acho que não. Porque aí é responsabilidade, né? Eu entendo. E a qualidade do serviço que a gente está buscando, né? É incompatível hoje em dia você tratar a situação dessa forma, como se você coloca igual uma esteira de produção de veículo. Não tem jeito. Lá foram anos ajustando para chegar onde eles chegaram. Sim. Nós Esse estamos é só o começando. começo. Exato. Somos bebês, né? Então, todo esse processo a gente vai ter que fazer aquele pente fino, vai ter que monitorar, vai ter que analisar. Mesmo ele trazendo os pontos críticos de defesa, a gente ainda, mesmo assim, consegue detectar alguns outros pontos que são importantes, são pertinentes. E isso daí também é onde entra o advogado que não trabalha com massificado. Entendi. Entendeu? Então, você está falando sobre a importância da personalização desse trabalho da advocacia versus a inteligência artificial que acelera esse processo. Isso. E aí, dentro desse aspecto, tem a inteligência artificial, por exemplo, ela consegue me dar cláusulas contratuais que vai proteger o negócio, entendeu? Então, eu tenho um contrato, vou fazer um contrato de compra e venda, que é o mais padrão que existe no mercado. Ela consegue, eu narrando os fatos, ela consegue me falar, olha, é necessário você fazer uma cláusula aqui de retrovenda. Que delícia! Então, ela vai me narrando isso, ela vai me posicionando, sugerindo essas alterações contratuais, né? E aquilo que vai ser mais pertinente. Eu vejo como muito positivo, tá? Eu estive até num congresso recentemente em São Paulo, que é só de direito digital, né? Justamente para me aprofundar sobre esse tema, porque eu sinto falta hoje, Márcia, de profissionais que queiram ler o processo. Quer dizer, nós somos advogados, nós temos que ler, nós temos que saber o que está escrito. Eu gostava, na minha época, de pegar o processo, era físico, né? Eu gostava de pegar o processo e folhear o processo, porque às vezes os advogados iam ler e colocavam uma observação em lápis, então tem os detalhes. Sim. E esses detalhes a inteligência artificial ainda não capta. Sim, não sei, daqui a uns anos tudo pode acontecer. Mas se não tiver ali a gente olhando e sinalizando, né, questionando, porque o advogado é esse cara que questiona. Ele detém o poder da palavra com a questão técnica, né? Então assim. E eu vejo, e eu tenho acompanhado uma evolução muito grande. Por exemplo, a questão de jurisprudência, né? Que a gente trabalha hoje muito com a uniformização dos julgados, para eles terem o mesmo direito ser aplicado em casos similares, né? E não ter divergência de decisões judiciais. E hoje ela está perfeita. Tem sites hoje que eles entregam isso para o escritório.
né? Com inteligência artificial também. Nossa, que bom. Muita coisa nova para facilitar o trabalho do humano, muita coisa que me facilita bastante. Assim, ó, coisas que eu demorava, é o que eu estava falando, tinha trabalhos que eu demorava 10 dias. Você fazia pesquisa, na minha época de faculdade, eu fazia pesquisa de jurisprudência naqueles livros da RT, da Revista dos Tribunais. Então, a gente tinha que ler o livro e achar a jurisprudência. Hoje, até a busca tá mais fácil hoje, né? Hoje até pelo Google você acha muita coisa, mas não é tão assertivo, você tem que lapidar mais. Mas você pega um site desse, com inteligência artificial, é praticamente instantâneo. Eles demoram ali uns 15 segundos e dá. Fora isso, né, a gente faz também cobranças para as pessoas. Então, as cobranças, eu tenho robôs hoje que buscam relacionamentos que elas estão... Então, eu ponho lá a pessoa ou a empresa, ela vai buscar para quem ela está vendendo, para quem ela está comprando, com quem ela está se relacionando, se ela tem outras empresas, quais estão faturando, por onde está entrando, por onde está saindo o dinheiro. Então, hoje já está bastante evoluído. Não tem mais espaço para aquele grande devedor que ficava 20, 30 anos sem pagar, né? Hoje nós estamos caminhando para isso. O próprio sistema judiciário mesmo, ele está com algumas tecnologias aí, como o Sniper, né? Que ele traz essa cadeia de relacionamento. Ele tem o Sisbajude, que faz hoje uma penhora dos ativos em todo o sistema financeiro. Uau! Ele vai buscar até na B3, se você tem aplicações na Bolsa de Valores, desses bancos digitais, dessas startups que são cadastrados, ele busca em todo o sistema para ver se você tem ativos. E mantém essa penhora por 30 dias. Quer dizer, você tem os indícios, fica fácil você recuperar aquele crédito, né? E então, para o empresário, aquela história que fala, perdeu, não vou buscar mais, pelo amor de Deus, fale com o Alessio, porque existem meios para recuperar, Existem meios. Olha, que legal. E com tecnologia avançada hoje. Inteligência artificial, mais conhecida como IA. Exatamente. Olha, Ledson, olha só que delícia que foi o nosso bate-papo, já estou estourando o nosso tempo aqui, né? Então, Alessio, agora assim, só para a gente fechar, foi muito legal e enriquecedor a sua fala sobre a história, sobre como chegou aqui, sobre essa questão da inteligência artificial, que está muito na moda, é um assunto que as pessoas precisam buscar, né? Para usar isso a seu favor. E para você recomendar, para a gente fechar com chave de ouro esse podcast, você tem algum pedido, alguma recomendação? Eu gostaria de deixar assim para as próprias pessoas, né, do nosso país, que elas procurem se inteirar dos seus direitos, que elas reivindiquem aquilo que é justo, né, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso Estado democrático de direito, que a gente possa deixar para os nossos filhos aí pessoas que saibam lutar pelos seus direitos. Né? E não a gente aceitar uma situação que às vezes é até difícil de aceitar, você aceitar simplesmente para evitar uma briga. Não que você saia brigando com todo mundo, que eu acho que hoje em dia a educação ela é fundamental, você saber se posicionar, você saber falar, né? Sim. Mas eu acho que é muito positivo isso. O empresário ou até mesmo o estudante, ele procurar ter uma dimensão do que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Eu acho que a grande nuance da minha profissão é essa. Sim. Né? E sempre foi. O advogado ele sempre foi aquela pessoa que sempre auxiliou o cidadão a atingir os seus direitos. Às vezes foi estigmatizado ao longo dos anos, o advogado foi tirado dele
esse munus público, né, de ser o grande auxiliar da justiça, mas eu acho que na essência nunca vai mudar isso. Não vai mudar, é verdade. Pelo contrário, só agrega, né? Só agrega. A cada dia vocês estão mais próximo do cliente, mais próximo do empresário para contribuir com esse crescimento. Essa evolução, né? Eu acho que isso é uma evolução, Márcia. Isso é o Estado democrático de direito. Sim, com transparência, com organização. As pessoas sabendo o que elas podem, o que elas não podem, porque às vezes elas cometem alguns erros, mas não por má fé. Tem que corrigir, né? Entendeu? Falhou, tem que corrigir. Acabou, é isso aí. É igual equipamento, né? Você comprou uma TV para não dar problema, mas se deu, a gente tem que resolver, tem que corrigir, Tem que ter assistência, né? Tem que ter assistência. Olha, perfeito. Então, de novo, minha gratidão por você estar aqui, entregar um pouquinho da sua história pra gente, pra quem tá nos acompanhando. Foi um prazer trocar essa experiência. Foi um prazer para mim também, Márcia. Foi um prazer estar com vocês todos aí que estão nos ouvindo. Para mim é gratificante estar aqui no Trio. Eu me sinto muito seguro e confortável em fazer parte aqui do condomínio. Ah, que bom. É uma honra pra gente cuidar. Você sabe que o Trio é meu primeiro bebê, né? Eu costumo dizer que eu entrei aqui como síndica condômina, né? E aí eu vi que era uma profissão muito escassa no mercado. Era uma situação que para mim é muito normal, né? Então, tipo assim, cuidar de uma empresa, cuidar dos números, do processo, do humano, eu acho que é o princípio básico do zelar, né? Exato. E quando eu percebi que isso era uma oportunidade de mercado, principalmente para o alto padrão, eu falei, por que não, né? Por que não? E foi daí que começou a minha história. A gente precisa de pessoas dispostas a fazer para que as coisas aconteçam. Parabéns para você. Eu costumo dizer, obrigada, eu costumo dizer que assim, a nossa profissão não tem muito glamour, né? Então, o glamour é quando eu vou capacitar, quando eu vou treinar, quando eu vou dar uma mentoria, isso é glamour, né? Sim. Mas o síndico profissional em si, ele não tem glamour, mas eu me sinto honrada de defender o direito, o patrimônio, o valor de mercado dos meus clientes, sabe? Então, isso que me dá energia todos os dias para fazer o melhor possível. Que bacana. Eu me sinto seguro aqui com você. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço, viu, Márcia? Obrigada. Olha só que delícia que foi conversar um pouquinho aqui sobre esse ramo do direito, essas novidades que estão acontecendo aqui. Às vezes a gente entra no nosso mundo empresarial, do nosso segmento, e a gente esquece que tem um mundo que está acontecendo ao redor, né? Então, eu acho que isso foi muito legal a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial, que está na moda, que é em evidência e pode facilitar a sua vida. Então, olha só, o Alessio contribuiu muito com o nosso podcast de hoje. Então, se você gostou, compartilhe, comente e a gente se vê no próximo episódio. Combinado? Tchau, tchau!